Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no YouTube. Eu estou fazendo aqui uma série de vídeos falando muito sobre venda e como você pode usar agentes de IA para vender mais. Eu quero trazer aqui um pouco hoje de conceito para você, falando um pouco de como os agentes de IA podem ajudar você no processo de venda. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre os funis conversacionais e como estratégias onde você pega o lead e joga o lead direto para uma conversa, para um atendimento humanizado usando agentes de IA, o quanto isso tem dado resultado para as empresas que estão adotando. É fantástico, é muito legal. E aqui eu quero falar um pouco de IA para venda, não só no aspecto do atendimento em si, mas pensando um pouco no processo. Não é um assunto que eu vou estender muito, mas eu quero só trazer 2 ou 3 pontos aqui para você pensar nisso também dentro do seu negócio. E como os agentes de IA funcionam melhor com isso. Então vamos lá, me acompanha aqui no raciocínio. Então o que a gente tem? A gente tem, dentro da inteligência artificial, a gente tem o que a gente chama, se você não está familiarizado, que são os agentes de IA, tá? O que tem por trás dos agentes? Eu já sei o que é. Falar, tudo bem, aguenta um pouquinho aí. Quem não sabe, tá bom? Você tem os modelos de linguagem, que são as LLMs, que são as tecnologias treinadas para que a gente tenha a IA generativa, que são os chats que a gente conversa, o ChatGPT, Cloud AI, o Gemini, enfim, todos esses daí para a gente conversar. E quando você cria um agente, na prática você está pegando essa tecnologia e você está colocando ela para funcionar num assunto específico, de uma forma específica, dentro de um agente, dentro de um treinamento que você definiu como ele deve se comportar. Então, coisas que a gente põe no agente, o que a gente define lá? A gente define qual que é o comportamento dele, o que a gente espera, qual que é a jornada dele, né? O que ele deve fazer, quais ferramentas ele pode usar, quais são os limites que ele tem, ok? E assim por diante. Então, na verdade, quando a gente cria um agente, a gente está colocando ali para que aquela LLM, para que aquela inteligência que foi criada lá, inteligência artificial, modelo de linguagem, como a OpenAI, inclusive hoje o Elon Musk está lançando a versão 3 da inteligência artificial dele, como o do Google. Então a gente está dizendo o seguinte, usa o que você sabe, a inteligência que você tem, mas eu quero que você se comporte dessa forma e cumpra essa missão de forma específica. Então não é aberto, ele é fechado. O agente de IA é quando você dá instrução para que ele se comporte de forma mais controlada e mais fechada. Basicamente é isso, não tem grande segredo. Você pode fazer isso abrindo lá o ChatGPT, por exemplo, e criando um agente seu para usar lá dentro do ChatGPT, ok? Então você pode fazer isso. O que a gente faz na Talkey, na plataforma Talkey, que é diferente? Você traz esse agente de IA, esse agente, para uma relação direta com o negócio. Não é uma ferramenta isolada que eu tô lá na OpenAI usando, separado, que eu subo lá minhas informações. Eu trago ela para o meu processo de negócio. Então ela está integrada ao meu processo de negócio, que pode ser, lembrando aqui, nosso framework Copa, né? Ele pode ser para comunicação, ele pode ser para operação, vou lá fazer um agendamento, fazer alguma coisa, ele pode ser para processo, faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Ou ele pode ser autônomo. Elton, que negócio é esse autônomo, né? O que a gente está falando de autônomo? Eu vou dar um exemplo para você no mercado imobiliário. Se você é da área imobiliária, por exemplo, você sabe que um dos desafios de quem vende imóvel é manter esse imóvel, quando vende imóvel pronto, né? É manter esse imóvel atualizado. É um desafio atualizado. Nossa, ficou uma porcaria. Vamos fazer de novo. Atualizado. Nossa, por que é o desafio? Você imagine, uma imobiliária média, aí, uma imobiliária tem, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 imóveis ali na base de dados dela. Imagine desses 5.000 imóveis que eu decidi vender minha casa hoje, aí amanhã eu mudo de ideia, não quero mais vender, eu pedi X reais, agora eu quero X reais mais 100, ou eu quero X reais menos 200, porque eu preciso vender rápido, ou eu vendi, enfim, é uma série de variáveis que são impactadas durante o processo de venda de imobiliária. E quando você faz um anúncio, normalmente como é que funciona, né? Você tem a casinha aqui que você quer vender, então você pega a sua casinha lá, seu apartamento, o que quer que seja, e você quer vender. Então você vai lá e faz um anúncio. Acha um corretor lá, uma imobiliária que você gosta e você anuncia essa casa. O mercado, quando vê essa casa aqui com a plaquinha aqui de vende, quando lá está vende-se,
Todo corretor que vê isso, ou todo corretor que vê anúncio, quer também fazer outros anúncios. Então, é normal nesse mercado que você tenha muitos anúncios. Você tem muitos anúncios replicados de pessoas que vão lá e também querem anunciar aquela casa, certo? Então, sei lá, uma casa tem lá 20 anúncios, 20 corretores imobiliários anunciando diferentemente. Então, você imagina, você tem a pessoa aqui que fez a captação, imagine que essa pessoa aqui foi a que captou, que foi lá com o vendedor, e depois um monte de outras pessoas vieram e viram o anúncio, falaram aqui também com o vendedor e foram também criando os seus anúncios. E aí ele cria o anúncio, hoje em dia é tudo integrado. Então, é integrado, acontece o seguinte, a mesma casinha vai várias vezes para os portais que consolidam essas informações. Então vai lá para o Zap Imóveis, vai lá para o Imóvel Web e assim por diante. E aí ele vai lá. Então você tem várias vezes o mesmo imóvel e tal. E aí o que acontece? Quando alguém vê esse anúncio, o que ele quer? Ele fala assim, quero visitar, quero saber mais sobre o imóvel. A pessoa nem sabe, o cara já vendeu a casa, já foi para frente, ou ele está pedindo outro valor, às vezes baixou muito o valor, era uma oportunidade, se você anunciasse mais baixo, você não ficou sabendo. Então é um problemão manter isso organizado. Normalmente requer, ou você não mantém organizado, que é um cenário, você fala assim, cara, cadastrei, beleza, agora quando alguém se interessar em visitar esse imóvel, eu vou lá e atualizo. O que acontece mesmo nesse processo em que você deixa ele mais solto, as pessoas acabam não atualizando, não retroalimentando o sistema, mesmo que ele tenha ciência de que a informação mudou. E quando você tem, por exemplo, imagine uma casa que foi anunciada por 3 milhões, o proprietário baixou para 2.800 e você não atualizou. Você está fora de mercado. Então a pessoa que vê aquilo lá não vai no seu porque ela acha que está caro e vai se interessar pelo outro anúncio. E aí o que a gente pode fazer? Quando a gente fala de agente autônomo, o que a gente está falando? Eu posso criar aqui um agente de IA que vai monitorar, vai falar com os proprietários, vai conversar com esse pessoal e atualizar o sistema. Isso sem intervenção humana nenhuma. Ele monitora, ele fala com o proprietário e ele atualiza o sistema. Isso é só um exemplo de aplicação que a gente tem quando a gente fala de autonomia. Então, às vezes você está olhando, pessoas estão olhando assim, ainda meio sem saber o que fazer, mas são problemas do dia a dia que a IA tem que resolver. E esse é um exemplo de problema do dia a dia que ela pode resolver. E aqui a gente está falando não de um nível de comunicação, não de fazer uma operação, não de fazer um processo, mas dele ser autônomo. Então, as pessoas estão captando imóveis, os proprietários têm imóveis sendo vendidos, os proprietários estão mudando de ideia, estão mudando o preço, estão tirando o imóvel do mercado. A IA vai lá e vai fazer as interações necessárias, conversando com o proprietário, fazendo o update dentro do sistema para manter o sistema atualizado. Então esse é um exemplo de agente autônomo. Fiz esse parênteses aqui, foi um parênteses meio longo, mas agora vamos voltar para o que a gente estava falando, que era a parte de venda, falando um pouco de venda. E aí o que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é super interessante, falando um pouquinho de venda. Dentro da venda, quando a gente fala da venda, a venda ela tem vários aspectos. Um aspecto, preço. Então tem gente que compra por causa de preço. Estou procurando o melhor negócio pelo menor preço. Então eu estou olhando mais sensivelmente o preço. Outra coisa que influencia bastante é o prazo. Olha, eu estou procurando porque eu preciso disso para amanhã. Então quem tiver, não importa o preço, eu vou comprar. Uma outra parcela vai pelo atendimento. Olha, eu vou lá, eu vou comprar com aquela pessoa porque ela me atende bem, ela entendeu meus problemas e ela vai me atender. E lógico, tem aqui preço, prazo e atendimento, e lógico você tem que identificar o produto. Né? Se o produto é válido, se o produto é bom, se não é bom, com os benefícios e os problemas que ele resolve, certo? Então, todo mundo que compra por alguma dessas coisas aqui. Estou procurando produto, preciso do benefício, resolve o meu problema, sou mais sensível ao dinheiro, sou mais sensível ao prazo, sou mais sensível a atendimento. E aí a gente tem algumas coisas aqui que funcionam mais e menos quando a gente fala de usar IA para atendimento. E eu quero trazer alguns exemplos práticos para vocês aqui, para falar como isso pode funcionar mais ou menos. Por exemplo,
Se você faz um atendimento muito robotizado, dependendo do seu tipo de negócio, não funciona. Se o seu público é um público mais sensível a falar com o robô, ou é um público que ele é menos formal, que ele é um público que se comunica de forma mais objetiva, mais direta, ou usando mais palavras, que se comunica mais por áudio, então se você mantiver, mesmo um bom agente de IA, mas mantiver ele com uma linguagem inapropriada para aquele público, você vai ter menos vendas, menos conversões, menos eficiência no processo. Então, isso é um exemplo. De todo modo, de outra forma, se você tem algo muito informal, mas o seu público é formal, você também pode ter menos vendas. Você pode ter menos vendas do que o que você teria. Então, é importante que quando você vai pensar em implementar agentes de IA, para fazer a sua venda, você pense o seguinte: você faça uma análise de como ou qual, não é como não, é qual a melhor comunicação. E eu vou dar um exemplo para você. Um cliente nosso, ele estava rodando agentes, né, para venda. Esses agentes vinham do tráfego, né, de anúncio pago, vinha de anúncio, de tráfego, e caía num agente de IA que ele tinha configurado. Aí a gente foi conversando, né? A gente conversa aqui o dia inteiro conversando com os clientes, pegando cases, coisas legais que estão acontecendo, coisas não tão legais, e ajustando e ajudando os clientes. E a gente foi ver com ele, falou, cara, deixa eu dar uma olhada aí como é que tá seu agente. Aí quando a pessoa mandava um oi, vinha um texto sem brincadeira, vinha umas 15 linhas falando da empresa. No primeiro oi do cliente, que a gente chegava lá, oi, e aí vinha 15 linhas, porque a nossa empresa ela é muito boa, ela é excelente, ela tem isso, tem aquilo, tem nada. O que faz com o cliente? O perfil do cliente chega para ele, esse cliente fica triste, não fala, não responde. Então você tinha muitas conversas abandonadas na primeira interação. O que a gente fez? Fez um ajuste e aí ela faz o seguinte, ela só manda vem do tráfego, mesma campanha, mesmo tudo, e o agente de IA faz uma primeira saudação de acordo com o anúncio. Opa, sai daqui, meu querido. Vamos voltar aqui, vamos lá. De acordo, anúncio. O que isso quer dizer? Imagine que seu anúncio está rodando lá e você está falando assim, olha, emagreça tomando Coca-Cola. Tomando Coca. Imagine que seu anúncio está falando isso. Quando a pessoa clicar no seu anúncio e entrar lá para falar com a gente, você manda lá um textinho identificando que ele está vindo daqui. E aí você começa, olha, que bom que você toma Coca-Cola e quer emagrecer. Direto. E aí você pode fazer uma pergunta. Então, aqui você simplifica muito a linguagem, traz muito mais para o que o lead quer. Então, aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, eu quis trazer isso para vocês entenderem que a capacidade que tem o agente de IA de trabalhar é enorme, mas ele precisa ser bem configurado, ele precisa ser bem direcionado para o seu público, para que ele funcione de forma mais eficiente e traga mais resultados para você. Da mesma forma, tem leads que você vê funcionando, né? Então, o lead está vindo lá e você faz uma qualificação muito rápida. Então tem lead que precisa ser qualificado mesmo, ele precisa entender, você precisa interagir, precisa pedir para o seu agente falar do seu produto, colocar lá, fala do produto e faz pergunta, e faz isso 4, 5, 6, 10 vezes, porque tem situações que você precisa levar o cliente a confiar no que você está falando. Especialmente quando você vende serviço. Se você vende um serviço especializado, se o cara te manda alguma coisa que você não vai, então você tem que fazer pergunta e dar informação para o seu cliente ter confiança no que você está falando. Então aí você pode fazer qualificação. E agora o último ponto aqui, esse vídeo está ficando mais longo do que eu imaginava. Eu quero falar o seguinte, falar sobre o follow-up. Follow-up. Essa ferramenta que muita gente tem dificuldade de fazer, muita gente não consegue fazer.
é fazer um bom follow-up de venda. Então é você pegar as pessoas que vieram, que você pagou para virem até você, que você comprou lá no tráfego pago, que você investiu, que você fez, e aí a pessoa vem e fala um oi, você fala outro oi, o seu agente de IA fala, oi, tudo bem, tá legal, o seu chatbot ou o seu atendimento, e aí depois, o que acontece? A pessoa por algum motivo parou de responder, não mandou mais nada, e aí o que acontece? Então a importância quando a gente vê um processo e constrói um processo bem estruturado de follow-up, que a gente chama aqui de recuperador, em que você vai lá e de acordo com o perfil do seu produto, do seu cliente, você cria 1, 2, 3, 4. Quantos nós de comunicação forem necessários para você recuperar esse lead? Para você ir lá, o lead passou, veio, não deu sequência. Olha, lembrei de você. Toma aqui um material explicando como é que você pode aumentar suas vendas. Você falou com a sua esposa, você tinha me dito que você ia falar com a sua esposa para decidir. Por que você não decidiu ainda? Enfim, e aí você pode construir vários cenários. Então, fazer follow-up com o lead é uma regra básica de venda. É uma regra básica de venda. E ela também é a mesma coisa quando a gente fala de agentes de inteligência artificial fazendo o processo de vendas, criando uma máquina ali de vendas com o IA. Então, veja, a grande maioria das coisas que a gente está implementando aqui não mudam o processo de venda. São coisas que já existem, que são necessárias, que precisam ser feitas. O que acontece é que existe uma ferramenta ultra mega poderosa para fazer isso por você de uma forma muito eficiente, com um custo muito acessível e com um nível de interação e conversão que realmente é espetacular. E esse é só os primeiros passos que a gente está dando. Tem muita coisa rolando, muita coisa ainda vai rolar. Então, eu recomendo que você acelere o passo e adote essas ferramentas no seu negócio hoje mesmo, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like, deixa seu comentário, fala se esse assunto te interessa, outras situações de uso de IA que você gostaria de ver. Manda aí que vou preparar aqui um conteúdo super bacana para você, tá joia? Então, até a próxima.